Olá pessoal. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o desenvolvimento de uma avaliação à distância do CEDERJ, onde a gente vai desenvolver um documento utilizando o LibreOffice Writer. Eu já estou com a tela compartilhada, quero mostrar para vocês aqui a avaliação que nós vamos desenvolver. E antes de desenvolvermos essa avaliação, antes de iniciarmos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa nossa ferramenta. Então, o LibreOffice, você entrando aqui no Google, você digitando LibreOffice, você pode baixar aqui na suíte, né, oficial do LibreOffice. Você baixa, é interessante que você baixe todo o pacote, né? Você pode baixar essa última versão aqui, eu recomendo, mas independente disso, a versão que eu estou utilizando aqui, eu vou mostrar para vocês, ela se adapta sem problema nenhum, tá? Bom, uma vez que você instalou o aplicativo, uma vez que você instalou o LibreOffice, você, executando aqui o Windows, vai ficar à disposição de vocês, vocês digitando o LibreOffice, eu estou trabalhando com Windows aqui, né? Colocando aqui o LibreOffice, ele vai trazer todas as ferramentas que ele coloca à disposição. Nós iremos utilizar o LibreOffice Writer, né? Então, LibreOffice Writer, iniciamos aqui. Ele abre a nossa aplicação, né, você pode ir fechando essas janelinhas, tá, pode ir fechando essas opções. E aqui está o nosso aplicativo já aberto. Ele tem mais ou menos o estilo do Word, né, para quem trabalha com o Office da Microsoft, ele tem mais ou menos o estilo do Word. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o enunciado, o que a gente vai desenvolver aqui. Então, no enunciado, ele pede para que a gente faça o seguinte: que a gente desenvolva uma dissertação, um texto, falando sobre as vantagens de se utilizar um software livre, como o Linux né, os aplicativos LibreOffice. Eu não vou entrar em detalhes com relação ao texto, aliás, eu vou buscar esse texto da internet. Eu vou focar mais na parte da pontuação, tá, daquilo que o enunciado pede para que a gente apresente, para que a gente desenvolva, tá. Então, bom, uma vez que eu já sei qual é o tema que eu vou trabalhar, eu já vim aqui, já abri o meu LibreOffice, deixa eu só dar uma conferida aqui se o Meet está ok, está tudo bem. Então, eu já vou iniciar salvando esse arquivo. No enunciado, ele já pede para você salvar esse arquivo com esse nome aqui, ó, AD1 traço nome do aluno, traço nome do curso. Então, eu vou até copiar isso aqui, selecionei, cliquei com o botão direito, mandei copiar, e aí você vem aqui, no seu documento do Writer, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa pasta que eu quero salvar nessa pasta, que eu já destinei para isso, clico em arquivo, salvar como, observem que ele já coloca a extensão .odt, é a extensão padrão, para a gente poder salvar esse arquivo. Eu vou selecionar aqui em cima, para eu poder dar um Ctrl V, que é exatamente a pasta que eu selecionei anteriormente, a minha pasta de trabalho, para a resolução dessa D. Bom, eu já fiz um ensaio anterior, eu vou chamar de AD1, traço seu nome, traço nome, curso, traço 2. Então, eu vou clicar em salvar. Muito bem, então aqui em cima, a gente já vê aqui na barra de título o nome que eu dei para esse nosso arquivo. Se eu for lá na pasta, vocês vão ver que esse arquivo aqui já está salvo. AD1 traço seu nome, traço nome curso, traço 2.odt. Então agora eu vou trabalhar em cima do enunciado, do que pede o enunciado. Então vamos lá. A primeira coisa é achar um texto que fale sobre as vantagens de se utilizar um software livre, como o sistema operacional Linux e os aplicativos LibreOffice. Então, uma recomendação é que você entre aí na internet, né, e coloque aí, por exemplo, as vantagens de utilizar um software livre. Dá um Ctrl+C aqui, entra aqui no Google,
Daí você coloca aqui, dá um enter, aí vem essas diversas opções aqui, você escolhe uma delas, pega um texto e vamos trabalhar em cima. Eu já selecionei um texto, que é exatamente esse aqui, é um texto que vem lá do Sebrae, que fala sobre software livre. Não vou entrar em detalhes quanto ao conteúdo do texto, tá? Eu vou focar na parte de formatação. E esse texto vai ser exatamente esse aqui. Inclusive, vou mostrar para vocês que, como o objetivo dessa avaliação é você trabalhar em termos de formatação, vocês observem aqui, olha, que toda pontuação ela envolve formatação de texto, tá? Você tem que utilizar um determinado tipo de fonte, você tem que utilizar o texto em colunas, tem que ter um cabeçalho. Então, como o foco é mais a parte de formatação, não vou dar tanta importância para o texto, tá? Eu vou simplesmente pegar da internet. Então, eu vou pegar exatamente esse texto aqui. E quero, inclusive, mostrar para vocês, porque, e detalhe, né, lá nas referências bibliográficas, você vai fazer referência ao site de onde você buscou esse texto, essa informação, tá? E eu vou inclusive mostrar para você como é que você vai copiar da internet, né, que vem com uma formatação bastante estranha, e jogar para dentro do seu documento, no Writer. Vou estar mostrando isso para vocês também, ok? Então, vamos iniciar o nosso documento, vamos já iniciar a construção do nosso documento. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o título. Então, a gente vem aqui, eu vou copiar esse título aqui, ali. Eu selecionei esse texto, tem um Ctrl C, ou então eu posso vir aqui, olha, uma vez selecionado, cliquei com o botão direito, vou em copiar, e aqui dentro do Writer, o que que eu vou fazer? Eu clico com o botão direito, e eu tenho uma opção aqui chamada colar especial, texto não formatado. Eu clico aqui em texto não formatado, com isso eu posso aplicar a formatação que eu quiser. Dessa forma eu não trago a formatação externa para dentro do meu texto. E agora eu vou trabalhar nessa formatação especificamente falando, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok, tudo bem? Bom, então, o nosso texto ele vai ter que ter 2 páginas, né, certamente ele vai ter 2 páginas. Agora vem já a questão da formatação, observem que para cada item desse vocês têm essa pontuação, né, então se você escolher um tema de acordo com o enunciado, pode ser da internet ou você pode bolar um texto, né, você já tem uma pontuação. No caso, se o seu texto tem 2 páginas, você também já conquistou aqui mais meio ponto. Então agora a gente começa a trabalhar. No título, lá do nosso texto, a gente vai utilizar uma fonte Arial, tamanho 24. Então vamos lá, a gente volta aqui, olha, a gente vem para cá. Então eu vou selecionar esse texto, que é o meu título. Aqui no LibreOffice eu tenho essa série de atalhos, né, que me permitem, formatar o meu documento. Então, nessa opção aqui, ó, eu vou selecionar o nome da fonte. Então, eu vou clicar aqui, e aí ele vai abrir para mim essa lista, e eu posso digitar Arial. Ele já vai trazer aqui para mim Arial. Então, vamos só conferir aqui o tamanho Arial, tamanho 24, em negrito e alinhado à esquerda. Então, vamos lá, tamanho 24. Aqui, olha, aqui eu seleciono o tamanho da fonte, ele já está alinhado à esquerda e eu vou colocar como negrito. Muito bem. Então, isso aí é o título, já defini o meu título de acordo com o enunciado. Agora vamos para o item 4. Coloque pelo menos 2 subtítulos com fonte Arial tamanho 14, sem negrito alinhados à esquerda. Então, o que que a gente vai fazer? Eu preciso colocar 2 subtítulos. Então, eu vou lá na internet, vou buscar meu texto base, meu texto principal, eu venho aqui, então eu vou falar sobre essas vantagens, né. Vantagens de utilizar software livre. Então eu vou colocar o seguinte, aqui ó, vantagens para micro e pequenas empresas. Eu vou copiar aqui esse título, venho aqui,
clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Vou dar um enter e vou fazer o seguinte, eu já vou colocar outros subtítulos também que eu vou utilizar, tá. Então, eu vou voltar aqui no meu texto, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem, tá ok. Eu venho aqui, vou também colocar aqui, no caso, pré-requisitos de um software livre, vou dar um Ctrl C, volto aqui, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, vou avançar um pouquinho mais aqui, volto, vou colocar esse subtítulo liberdades também, Ctrl C, ele me pediu 2, no mínimo 2, mas eu posso colocar outros subtítulos. Clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Avanço um pouquinho mais, e aqui eu já vou colocar referências bibliográficas, isso aqui vai ser importante para o nosso documento. Referências bibliográficas. Muito bem. Então agora eu vou formatar esses subtítulos de acordo com o que está sendo pedido aqui no enunciado. Então vamos lá, eu tenho que colocar fonte Arial tamanho 14, então vamos lá, fonte Arial tamanho 14, nesse caso não tem negrito, olha, sem negrito e alinhado à esquerda, tá? Assim como foi o nosso título principal. Então eu já estou com alinhamento à esquerda e eu não vou colocar, no caso aqui, o negrito. Muito bem, então agora eu vou para o segundo subtítulo. E aqui vou aproveitar para mostrar uma coisa para vocês, olha só, todos os subtítulos eles têm a mesma formatação, então, um dos recursos que me oferece aqui o LibreOffice Writer é o seguinte, eu posso clonar ou copiar a formatação, então, eu seleciono a linha, ou então o parágrafo, da onde eu quero copiar a formatação, eu venho nesse atalhozinho aqui, ó, clonar a formatação, clico, aí ele vai copiar a formatação, eu venho aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele tem um formatozinho ali de uma latinha de tinta, né? Aí eu clico, seleciono o texto que eu quero copiar a formatação, solto, olha só. Você vê que, ó, som, agora o som voltou, né, estava sem som. Bom, tomara que a gente não tenha perdido muita coisa, né, mas o que eu estava mostrando aqui, só para voltar um pouquinho, rapidinho, o que que a gente fez aqui, depois que a gente colocou o título, a gente formatou o título, eu utilizei essa opção aqui para colocar o nome da fonte, aqui eu coloquei o tamanho, depois eu selecionei os subtítulos, coloquei os subtítulos. Nos subtítulos, o que que eu fiz? Eu selecionei a fonte Arial, tamanho 14, aqui eu não utilizo negrito, e aí para não ter que repetir esse processo de definir aqui o nome da fonte, o tamanho da fonte, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu selecionei a linha, que eu quero fazer a cópia da formatação, utilizei esse atalho aqui, ó, clonar a formatação. Eu clico aqui, depois eu venho embaixo, olha, ele se transforma numa latinha de tinta, né? Eu clico aqui, seleciono para onde eu quero copiar a formatação, solto, e agora eu já estou com a formatação aqui exatamente igual à formatação anterior. Então, foi exatamente isso que nós falamos. Agora, o nosso próximo ponto vai ser copiar o texto. Então eu venho aqui, agora eu vou pegar, vou lá em cima, vou selecionar aqui parágrafo a parágrafo, vou fazer isso bem rápido, tá? Seleciono aqui o primeiro,
volto aqui no documento, clico com o botão direito, vou em colar especial, texto não formatado, né, vou inclusive saltar aqui uma linha, né, para dar um espaçozinho. Observem um detalhe importante, vou estar sempre de olho aqui para ver se o microfone não vai falhar. Observe um detalhe importante, eu aqui estou dentro de um parágrafo, né, então eu vou formatar de uma vez todo esse meu parágrafo que representa o meu texto. De acordo com o enunciado, o que que eu tenho que fazer? Ele tem fonte Verdana, tamanho 11, sem negrito. Aqui com alinhamento justificado entre as margens. Então, Verdana, tamanho 11. Então, vamos lá. Vou vir aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Selecionei o parágrafo, que é meu texto. Seleciono aqui o nome da fonte. Vou digitar Verdana. Verdana. Tamanho 11. O alinhamento é justificado. Então, aqui, nesses atalhos aqui, eu faço o alinhamento do meu texto. Nesse caso, eu não vou alinhar à esquerda, vou fazer um alinhamento justificado. Ele justifica de acordo com as margens, tá? E aqui eu também não utilizo negrito, né? Então, revendo, olha, fonte Verdana, tamanho 11, sem negrito, com alinhamento justificado entre as margens, tá? Então, tá aí o meu texto. E o detalhe é o seguinte, quando eu estou nesse parágrafo aqui, olha, observem as características da minha formatação. Se eu dou um enter, o que que acontece? Ele mantém a formatação. Então, se eu vier aqui, se eu volto aqui na internet, eu venho aqui agora, eu vou pegar um outro parágrafo, vou clicar, selecionei, cliquei com o botão direito, copiar, venho aqui, olha o detalhe, olha. Quando eu simplesmente der um Ctrl V aqui, olha, opa, nesse caso não, né? Nesse caso eu tenho que novamente vir aqui, clicar com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Agora, observem que quando eu colei aqui, automaticamente ele manteve a formatação do parágrafo de cima, certo? Interessante isso, né? Então, agora aqui, ó, no finalzinho do parágrafo, eu dou um Enter, então eu volto novamente para a internet, vou selecionar o próximo parágrafo, clico com o botão direito, copiar, venho aqui, vou no meu texto, clico com o botão direito, copiar, colar especial, texto não formatado, tá lá, ele manteve a formatação, certo? Agora eu venho para esse texto aqui de baixo, para esse segundo subtítulo, tá? Pré-requisitos de um software livre. Então eu venho aqui, volto, vou lá na internet, aqui eu vou selecionar primeiro esse títulozinho aqui, clico com o botão direito, Ctrl C, volto para o texto. Agora vai ficar meio repetitivo, né, esse meu processo, mas faz parte. Clico aqui, ele cola, aí eu vou formatar esse texto aqui, olha, detalhe, essa formatação é idêntica a esse parágrafo de cima, então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, clono a formatação do parágrafo de cima, nesse atalho, clico em cima, com o botão esquerdo, venho aqui, olha, latinha de tinta, olha, vou aonde eu quero copiar a formatação, seleciono o texto, cliquei, arrastei, soltei, pronto. Ele já está com a formatação verdana. E aqui agora, seleciono aqui no final da linha, do parágrafo, dou um Enter, e vamos lá, vamos voltar e vamos copiar, continuar copiando o texto. Então vamos lá, a gente vem aqui, vou selecionar aqui todos esses itens, selecionei, cliquei com o botão direito, mandei copiar, volto no texto, cliquei com o botão direito, colar especial, texto não formatado, observe que ele manteve a formatação, né? Aqui eu vou tirar esses espaços, não vou manter esses espaços, pode ser, vou manter desse jeito mesmo, né? Vou dar um enter aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, lembre-se que eu tenho que atingir 2 páginas, né, por isso que eu estou preenchendo isso aqui. Eu estou copiando parágrafo a parágrafo, porque vai ser importante isso no decorrer do enunciado, aqui é sempre o mesmo processo, tá? Vai ser importante porque a gente vai fazer uma formatação envolvendo um parágrafo, tá? Então por isso é tão importante essa etapa. Então eu seleciono aqui mais um parágrafo, faço parágrafo a parágrafo, volto aqui, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, dou um enter, volto novamente para o documento, seleciono aqui mais esse parágrafo, clico com o botão direito, copiar, volto aqui,
clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado e pronto. Então agora eu já estou com 2, mas veja, eu só estou com uma página ainda, né, então eu preciso copiar um pouquinho mais, então a gente vai avançar um pouquinho mais, né. Bom, por enquanto está tudo ok, eu venho aqui em liberdades, volto aqui, lá para a internet, e vou seguir fazendo as cópias. Vou selecionar esse primeiro parágrafo, cliquei com o botão direito, copiar, volto lá no texto, cliquei com o botão direito aqui, ó, colar especial, texto não formatado, vou copiar a formatação de cima, né, então eu seleciono o parágrafo de cima, clono a formatação, seleciono esse parágrafo de baixo e está lá. Formatação de texto, ok. Dou um enter aqui no final do parágrafo, volto e vou fazer novamente o que eu tenho feito para todo o meu texto. Vou pegar essas 2 linhas, copiar, volto aqui, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, dou enter, né, então agora ele já está com a formatação do parágrafo de cima, vou continuar, volto aqui no texto, já estamos terminando aqui essa etapa, né. Liberdade de distribuir, clico com o botão direito, venho aqui no texto, aqui ó, dou um enter, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, ele já veio com a formatação, dou um enter, só falta mais 2 parágrafos para a gente poder finalizar, eu venho aqui ó, liberdade de estudar ou modificar, muito bom, clico com o botão direito, copiar, volto no texto, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, e agora o último parágrafo, né, dei um enter, ele vai manter a formatação, volto no texto, seleciono aqui o último parágrafo, clico com o botão direito, copiar, volto aqui, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado e pronto. Meu texto está ok. Então agora, eu já tenho já inclusive atingi 2 páginas, né, então está tudo certo, olha, o nosso título, fonte Arial, deixa eu conferir aqui para ver se o áudio está ok, está tudo bem. Olha, o título está ok, o texto Arial, tamanho 24, alinhado à esquerda em negrito, o meu subtítulo, fonte Arial, tamanho 14, não é negrito e alinhado à esquerda. No caso dos meus textos, eu tenho fonte Verdana, tamanho 11, não utilizo negrito e o alinhamento de acordo, justificado de acordo com as margens. Então está tudo ok, tudo certinho. Tá? Então agora a gente vai trabalhar mais especificamente na parte de formatação. O texto é basicamente isso. Então, o que é interessante que você sempre faça? É bom sempre você vir aqui, ó, e clicar nesse disquetinho aqui, ó, para poder salvar, ou então utilizar o atalho Ctrl S. Então eu costumo vir aqui, ó, clico, ele já está com o nome, né, então eu salvei essa versão. Vamos voltar para o enunciado e vamos continuar. Bom, agora o item 6. Coloque pelo menos uma imagem referente ao assunto. Eu vou deixar esse item aqui para o final. Por quê? Porque nesse nosso texto eu vou ter que utilizar 2 colunas. E para eu colocar uma imagem e depois formatar a imagem de acordo com as 2 colunas, vai ficar mais complicado. Então vamos deixar a imagem para o final. Vamos fazer o item 7. Vamos colocar um rodapé, vamos inserir um rodapé no nosso documento, e nesse rodapé vai ter um número de página. Ele vai estar centralizado, né, e vai seguir mais ou menos esse exemplo aqui, ó. Pague 2 pontos e depois vem um número da página. Só que esse número de página é um número automático. Eu não posso colocar o número da página lá, na medida que eu for digitando as páginas, não posso fazer isso, isso tem que ser automático. Então vamos lá, vamos criar um rodapé inicialmente, vamos lá. A gente vem aqui, ó, inserir, cabeçalho, rodapé, menu inserir, repetindo, né, menu inserir, opção cabeçalho e rodapé, aqui eu tenho uma opção rodapé, estilo de página padrão. Clico aqui, aí ele já vai lá para baixo no rodapé. Ele pede para que a gente faça centralizado. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar o atalho aqui para centralizar, ó, alinhar ao centro. E aí eu vou pegar exatamente como ele colocou aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Selecionei, dei um Ctrl C e vou colar lá no texto. Venho aqui, ó, clico com o botão direito, sempre, colar especial, texto não formatado, está aí. Só que esse 2 aqui, ele tem que ser automático. Vou até deixar esse
P maiúsculo, né, como ele sugeriu aqui. Aqui eu tenho que colocar um número automático, tá. Então para isso a gente vai utilizar o seguinte recurso: lá no menu inserir, eu tenho aqui uma opção chamada campo, e em campo eu tenho o número da página. Então eu dou um cliquezinho aqui, ele automaticamente já coloca aqui. Como eu estou na segunda página, ele já colocou 2. Observem, olha, que na página 1 ele já colocou o número 1, né. Então assim, é é bem interessante, né. É um recurso bastante interessante. Então a gente volta para cá e vamos seguir em frente. Então a gente colocou, não usamos as aspas, colocamos lá o rodapé, o número da página, centralizamos e está tudo ok. Bom, texto em número 8 agora, texto em 2 colunas com alinhamento justificado entre as margens. Eu também vou deixar isso aqui para o final. Eu vou no final, a penúltima coisa que eu vou fazer é definir 2 colunas para o texto, depois eu insiro a imagem, tá. Item 9, utilizar o recurso capitular na primeira letra do texto com altura de 2 linhas. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente volta aqui no nosso documento, a gente vai lá para o início do texto, tá tudo ok por aqui. O que que a gente vai fazer aqui, ó? O que que é o capitular? Isso é muito comum em jornais, né. A primeira letra do texto, ela vai ser ampliada, isso é que a gente chama de capitular, e a gente vai definir o número de linhas que essa letra vai ser ampliada. Então, o que que a gente faz? A gente seleciona o parágrafo, e aqui eu tenho um primeiro parágrafo, né, que eu quero utilizar o capitular. Eu venho em formatar, menu formatar, parágrafo, opção parágrafo, e aqui a gente tem a aba capitulares. Clico aqui em capitulares. Em capitulares, eu vou clicar aqui em configurações, exibir capitulares. Bom, o enunciado pede que ele ocupe 2 linhas, né, então eu vou selecionar aqui 2, porque olha, eu estou ocupando 3, né, 1, 2, 3, eu quero 2. Então, mudei aqui para 2, tá. E eu vou utilizar apenas um caractere. Vamos conferir aqui no enunciado, ó. Utilizar o recurso capitular na primeira letra do texto com altura de 2 linhas. Alô, alô, som. Opa, voltamos aqui, o microfone está legal de novo. Então vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Voltando aqui para o nosso enunciado, agora o item 10. Afastamento de meio centímetro acima de cada parágrafo. Então aqui a gente vai ver esse detalhe do parágrafo, eu tenho que ter um afastamento de meio centímetro acima de cada parágrafo. Observem o seguinte, quando a gente foi digitando esse texto, e eu na verdade eu não digitei, eu copiei, eu
Som. Bom, eu tô com um probleminha de áudio, só que agora a gente vai até o final desse jeito, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se a gente perdeu essa parte, mas eu vou só voltar nessa parte da formatação aqui dos parágrafos, né? Dessa questão do enunciado aqui, ó. Afastamento de meio centímetro acima de cada parágrafo. O que que eu fiz aqui? Olha, eu selecionei todo o documento. Eu vim na opção formatar parágrafo. Aí depois eu vim aqui, ó, em recuos e espaçamentos e selecionei 50 centímetros. Quando eu cliquei aqui, automaticamente ele criou esse espaço de meio centímetro acima de cada parágrafo, tá? Então foi isso que nós fizemos, que diz respeito ao item 10, ok? Então a gravação tá ok, vamos continuar, vamos seguir em frente. Número 11 agora, configure as margens da página A4 da seguinte maneira: esquerda, 2,5 centímetros, direita, 2 centímetros, superior, 2,5 centímetros, e inferior, 1,5 centímetros. Como é que a gente faz para configurar as margens? Vamos lá. E tem o detalhe, o tipo de página tem que ser A4. Então a gente volta aqui no nosso documento, onde é que a gente faz essa configuração? É aqui, ó, estilos, menu estilos, e depois página. Vamos procurar aqui, ou melhor, formatar. Vamos ver aqui. Opa, espera que deixa eu voltar aqui. Formatar. Formatar texto. Deixa eu ver aqui, ó, isso mesmo, ó. Não é o menu estilo, não é o menu estilos, é o menu formatar. Formatar, estilo de página, isso sim. Clico nessa opção, eu tenho aqui, ó, formato A4. Agora eu vou definir as configurações. O que que ele pede? Ele pede que a gente coloque aqui, ó, esquerda 2,5, esquerda 2,5, ok? Margem esquerda 2,5, margem direita, eu acho que é 2, margem direita é 2, superior 2,5, superior em cima, né, 2,5, 2,5, e embaixo, que é o inferior, eu acredito que seja 1,5. Vamos ver, vamos conferir aqui, vamos ver. É exatamente isso, a esquerda 2,5, direita 2, superior 2,5, inferior 1,5. Ok, defini as margens, está aqui o formato A4, vamos ver se é só isso mesmo. É só isso mesmo. Então, a gente volta aqui para o nosso texto, eu dou um aplicar, ou então já clico novamente, diretamente aqui no OK, e ele já fez os ajustes. Então eu salvo aqui, olha, se eu vier aqui em arquivo, visualizar impressão, o documento está ficando mais bonitinho ainda, né? Então eu fecho a visualização e vamos em frente, vamos continuar. Agora vamos para o item 11, né? Vamos voltar aqui, vamos para o item 11 agora. Melhor, item 12, desculpem. Vamos criar uma nota de rodapé explicativa de algum elemento do texto. Vamos lá, o que que seria uma nota de rodapé? Vamos lá. A gente volta aqui no texto. Deixa eu ver se o áudio aqui está legal, está tudo certinho. A gente volta aqui. Bom, eu tenho aqui o meu texto e quero criar uma nota de rodapé explicativa. Então, imaginem que eu estou falando aqui de software livre, mas eu quero explicar para o meu leitor o que que é um software livre. Lá naquele texto da internet eu tenho a definição de software livre. Eu quero explicar aqui como nota de rodapé. Eu quero escrever aqui embaixo o que que significa esse software livre. Então o que que eu faço? Eu posso selecionar no início, ou então no final da frase, ou da palavra. Eu costumo colocar sempre no início da frase ou da palavra. Então eu venho aqui, seleciono nessa posição, eu venho aqui em inserir, depois notas ou nota de rodapé e nota de fim. Então eu quero botar uma nota de rodapé. A diferença de nota rodapé e nota de fim é que a nota de fim vai lá para o final da página. No meu caso, no final, desculpe, no final do texto.
no final do documento. Nesse caso, eu quero uma nota de rodapé. Então, ele vai mostrar exatamente no final daquela página, o rodapé daquela página. Então, vamos lá. Nota de rodapé e nota de fim. Eu clico em nota de rodapé, que é o que eu quero. Olha, ele já veio aqui para baixo. Então, agora eu vou lá na internet, vou selecionar aqui o texto, e aqui em cima a gente tem uma definição de software livre. Olha só. A gente tem aqui, ó. Software, os softwares livres, né? São programas de computador que permitem aos usuários redigir texto, fazer tabelas, editar conteúdo, ver imagens, executar e executar outras infinitas atividades no computador. Isso aqui é a definição de software. Software livre é isso aqui, ó. Software livre, segundo a definição criada pela Free Foundation, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e distribuído com algumas restrições. Então, seleciono isso tudo aqui, ó. Cliquei com o botão direito, copiar, vou lá no meu documento, olha. Aqui como nota de rodapé, eu clico com o botão direito, venho colar especial, texto não formatado. Está lá, minha nota de rodapé. Então agora, quando eu venho aqui em cima, observe que ele já colocou o númerozinho 1 aqui, ó, que é a minha primeira nota de rodapé. Então, quando eu clico aqui, ó, você vê que quando eu passo o mouse, ele se transforma, o indicador do mouse se transforma numa mãozinha. Aí eu clico em 1, com o botão esquerdo ele vem aqui para baixo. Se a gente vou salvar o documento, se a gente vier aqui em arquivo e visualizar a impressão, olha só como é que fica bonitinho, tá vendo? Aqui está a indicação, né? Então vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho o númerozinho 1 e aqui embaixo, olha, a nota de rodapé. Muito legal, muito legal. Então, vamos continuar? Vamos lá? Próximo item, número 13. Estamos terminando. O cabeçalho deverá possuir sua identificação, contendo o nome do aluno, matrícula, curso e polo. Esse recurso deverá ser inserido através de um dos menus do programa, nós vamos fazer isso. E a logomarca do CEDERJ, que é obrigatória, tem que colocar essa logomarca, aparecendo no alto de cada página do documento. Você encontra a logomarca para download no link abaixo da AD1. Então vamos lá. Vamos vir aqui na internet, aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu já estou aqui com a página do CEDERJ aberta, aqui no enunciado, olha, da AD1, eu tenho aqui a logomarca. Então, olha, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar nessa primeira opção, abrir link em uma nova guia, clico aqui, ó, ele vai abrir aqui do lado. Opa, ó. Abriu essa paginazinha e aqui ele diz para mim, ó, clique no link logo do CEDERJ PNG para você visualizar o arquivo. Clico aqui, é essa logo que eu quero colocar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu não recomendo você utilizar Ctrl+C e Ctrl+V, que muitas vezes pode falhar. É muito comum, às vezes, você abrir um documento na internet e naquele documento onde deveria ter uma figura, tem ali um buraco com uma borda meio colorida. Aquilo ali é porque foi feito dessa forma, o Ctrl+C e Ctrl+V. Não recomendo que vocês façam isso. A recomendação é a seguinte, olha só, aqui está a nossa imagem, a nossa figura. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, deixa eu ver se está ok aqui, né? Meu áudio está legal. Eu venho aqui na pasta, onde eu quero salvar, inclusive eu já salvei aqui, tá vendo? Logo CEDERJ PNG, mas eu vou fazer de novo. Vou selecionar a pasta onde eu quero salvar, volto aqui na internet, olha, e faço o seguinte, ó. Clico, deixa eu ver aqui, a gravação tá ok. Clico com o botão direito na imagem, e aqui eu tenho a opção salvar imagem como. Então, em primeiro lugar, eu salvo a imagem no disco. Então eu vou salvar lá na minha pasta, lá no meu diretório. Então ele já veio aqui para a pasta, ó. Eu já tinha até salvo. Eu vou salvar aqui como logo CEDERJ -2. Tá? Eu vou clicar em salvar. Beleza. Então, olha só, agora que essa imagem ou essa figura foi salva, está aqui na pasta, ó. Logo CEDERJ-2 PNG. O que eu vou fazer? Nessa pasta, eu vou dizer para o meu
LibreOffice, para o meu Writer, inserir essa figura que está lá na pasta em uma posição do meu documento, porque afinal de contas, aqui ele diz assim, ó, não, desculpem, eu não estou colocando imagem, isso aqui é a logomarca, né, desculpem, eu já estou em outra questão aqui, em outro item aqui do anunciado, eu tenho que colocar isso aqui lá em cima, é lá no cabeçalho, então eu vou lá para o cabeçalho. Eu venho aqui, ó, vou mandar inserir um cabeçalho, que eu tenho que colocar essa figura lá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, inserir um cabeçalho. Inserir, cabeçalho, rodapé, cabeçalho, estilo de página padrão. Você vê, observem que é da mesma forma que eu criei o rodapé, tá vendo? Ó? Vim aqui em cabeçalho, olha. Criei um cabeçalho. Aqui eu vou inserir a figura, tá? Aqui eu vou inserir essa logomarca. Então, olha, eu vou dar uns entres aqui, né? Para poder dar um espaço bem legal. Agora sim. Agora eu venho em essa mesma técnica a gente vai utilizar para inserir uma figura no nosso texto, tá? Eu estava me confundindo com isso. Então vamos lá. Vou inserir uma figura dentro da pasta, vou pegar a logo C10 2. Então vem aqui, selecionar a imagem, abrir, tá lá. Ele já inseriu, ó, tá vendo? Ó, nas duas páginas, tá vendo? Ou melhor, agora eu já estou com 3 páginas. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui o microfone, voltei o microfone, fiquei sem microfone em algum momento, né? Então, a gente inseriu aqui essa imagem, acredito que a gente não tenha perdido toda essa parte. O que a gente fez para inserir imagem foi, inserimos aqui um cabeçalho, né? Selecionei inserir, cabeçalho, cliquei na opção cabeçalho, estilo padrão, ele abriu aqui o cabeçalho e eu inseri essa figura. Vim aqui inserir, figura, eu fui lá na pasta, selecionei aqui a minha figura, mandei abrir e ele jogou aqui. Tá ok? Era isso que eu expliquei. Agora eu vou inserir aqui os meus dados, ou melhor, vou inserir os dados do aluno. Nome, matrícula, curso e polo. Então vamos lá. A gente volta aqui, tá tudo ok. A gente coloca aqui o nome, aluno do CEDERJ, curso, melhor, desculpem, matrícula 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, curso, então vamos colocar curso do CEDERJ, o polo, Volta Redonda, ok? Maravilha. Aí, o cabeçalho tá muito chique. Vamos lá, salvar, vamos visualizar a impressão? A gente vem aqui, ó, olha lá. Tá bem bonitinho, né? Tá bem bacaninha. E agora, olha, já estamos até com 4 páginas, né? Vamos lá, vamos continuar. Fechamos aqui a visualização, voltamos, né? Fizemos já toda essa parte, concluímos tudo isso, logomarca obrigatória, colocamos os dados, né? Matrícula, nome, matrícula, curso e polo, e agora vamos para o item 14. Lista com marcadores de numeração com as referências da pesquisa. É exatamente aquele subtítulo das referências bibliográficas que eu havia colocado.
com os nomes dos sites ou livros no final do texto e os respectivos hiperlinks dos sites de pesquisa. Se as referências forem de sites, não esqueçam de colocar o dia de acesso. É o nosso caso. Então, a gente vai criar uma lista de marcadores de numeração com essa referência da nossa pesquisa. E vamos criar um hiperlink para que ele possa apontar lá para a internet, de onde nós buscamos, né, essa informação, esse nosso texto, a nossa fonte de pesquisa. Então vamos lá, vamos criar esse item aqui, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, tá tudo ok, tudo certinho. A gente vem aqui, vamos lá para o final, aqui em referências bibliográficas. Vamos aqui, ó. A gente está aqui. Inclusive, eu vou fazer até o seguinte, eu vou pegar essa formatação aqui, ó. Vou pegar essa formatação aqui. E vamos copiar, vamos clonar a formatação e vamos colar aqui, ó. Bom, é aqui que a gente vai inserir, né? Tá lá, Verdana, tamanho 11. Vamos inserir aqui os marcadores. Bom, existem algumas maneiras de fazer isso, né? Eu poderia vir por aqui, né? Buscar uma lista numerada, mas eu gosto de vir por aqui, ó. Formatar, marcadores e numeração. Vem aqui, ó. Ele já me traz essa seleção aqui, ó. Bom, eu quero um marcador que tenha números, né, que tem que ser de numeração. Então, eu vou colocar esse primeiro aqui, ó, essa é a primeira opção, tá? Vou selecionar, vou dar um OK, ele já colocou. Vocês observaram que a gente buscou lá do Sebrae, então vou colocar aqui, ó, Sebrae, como Rubens, mas e o hiperlink? Ok, a gente vai criar o hiperlink. Não necessariamente eu tenho que colocar o link aqui. Eu coloquei o texto, que representa da onde eu tirei, e vou colocar aqui, ó, acessado em exatamente a data em que eu estou fazendo esse texto aqui, ó, 23/2/2023. Tá, vou colocar um pontinho aqui. O que que a gente vai fazer agora? Então, vamos voltar no enunciado? Vamos ver aqui, ó, como a gente vai explicar, deixa eu ver se está tudo aqui. Olha só. Eu já criei a minha lista com numeradores, com marcadores de numeração. E eu coloquei que eu tirei do Sebrae, que é a minha referência. Legal, lá no final do texto. Agora eu vou colocar o meu hiperlink do site de pesquisa, tá? E eu já coloquei também, inclusive, o dia de acesso. Então agora só falta colocar o hiperlink. Então eu venho aqui, ó, no nosso documento e vou inserir esse hiperlink. Como é que a gente faz isso? Olha, eu seleciono aqui, ó, o Sebrae e eu vou criar um hiperlink que vai apontar para o site de onde eu busquei esse texto, essas informações. Então eu venho aqui agora, venho aqui, seleciono agora o site, olha, do Sebrae, e nesse link aqui, ó, seleciono todo esse link, dou um Ctrl C, seleciono a URL, né? Dou um Ctrl C, volto aqui no meu documento e faço o seguinte, olha só, existem algumas maneiras, tá? A tradicional é essa aqui, ó, menu inserir, hiperlink. Clico em hiperlink, aqui eu coloco, ó, a referência. Qual é a URL? É aquela que eu copiei, vou dar um Ctrl V e pronto. Se eu colocar aqui, se eu já clicar aqui em aplicar, olha só o que que acontece ali, ó. Tá vendo? Ele já colocou o hiperlink, de maneira que quando eu passo o mouse, olha, ó, Ctrl clique para abrir o hiperlink. Ele já vai direto lá para o site, tá? Então vou dar um OK, pronto. Essa é uma forma bastante, assim, clássica, né, deixa eu apagar essa última linha aqui, de se criar um hiperlink, tá. Pronto, é basicamente isso, era o que faltava. Então agora eu vou salvar o documento, vou dar uma visualizada aqui na impressão para ver como é que tá. Olha só como é que tá ficando bonito o documento, olha. Tá muito legal, né. Vou inclusive para poder ficar mais bonitinho, ou melhor, vamos seguir, depois a gente enfeita o pavão, vamos lá, vamos fechar aqui, vamos voltar para o enunciado e vamos para o item 15, ou melhor, faltam 2 coisas, né. A gente pulou aqui um item, que é aquele item aonde a gente vai
colocar pelo menos uma imagem referente ao assunto. A imagem ela tem que ter uma legenda em itálico, com a referência do site onde foi copiada no formato de hiperlink. Então vamos lá, vamos colocar uma imagem. Então a gente volta para cá, e aí eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó, bem legal. Bom, aqui no Google, a gente colocou aqui o título, né, que a gente pesquisou, né, as vantagens de utilizar de utilizar um software livre. Eu tenho aqui no Google uma opção chamada imagens, olha, quando eu clico em imagens, ele traz uma série de imagens, né. Eu vou escolher uma delas, para colocar lá no nosso documento. Então vamos escolher aqui um documento aqui, uma figurinha. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, software livre, vamos colocar assim, Linux Library Office. Vamos ver se a gente acha uma figura que envolva Linux e Library Office. Vamos ver se tem aqui. Linux e Library Office. Eu acho que essa figurinha aqui tá legal. Eu acho que essa figurinha tá legal. Hum. Bom, não vamos perder muito tempo nisso. Vamos pegar essa figura aqui mesmo, tá? Olha, eu vou clicar com o botão direito aqui, lembra daquela mesma forma que nós fizemos com a logo do CEDERJ? Clico com o botão direito, salvar imagem como, eu já tinha inclusive uma imagem salva aqui, ó, né? Então, eu vou colocar aqui a imagem 2, eu vou salvar, ok. Agora eu volto para o documento, vou procurar aqui um local onde eu vou colocar essa imagem. Então eu vou colocar aqui, ó. Licenças de softwares podem representar um imenso custo a cada ano para a utilização de tais programas. Legal, é aqui mesmo que eu vou colocar. Então eu vou colocar nesse ponto aqui, ó, vamos deixar nesse ponto aqui. Então eu venho aqui, ó, inserir, menu inserir. Deixa eu ver aqui se eu estou com áudio legal. Estou com áudio legal. Volta aqui, ó. Menu inserir, figura. Eu já vou lá para a pasta, tá vendo? Se eu não tivesse na pasta, eu teria que selecionar a pasta aqui, imagem 2, ó. Seleciono, abrir e tá aqui. Tá vendo como é que ele deu aqui uma desformatada e tal no meu texto? Pois é, era por isso que eu disse para vocês que eu não queria colocar imagem. Deixa eu dar mais uns espaços aqui. Eu queria deixar para o final, agora sim. Agora já ficou legal. Coloquei mais ou menos aqui ao centro. Ele não fala no enunciado com relação ao tamanho da figura. Vamos ver se ele fala alguma coisa? Vamos ver aqui. Coloque pelo menos uma imagem referente ao assunto. A imagem deverá ter a sua legenda. Não fala sobre tamanho. Ele fala que ela tem que ter ela tem que estar referente ao assunto, tem que ter uma legenda em itálico, com a referência do site onde foi copiada. Então, aí tem um detalhe, né? Eu tenho que vir aqui, deixa eu ir lá na onde eu peguei essa figura, vou clicar com o botão direito e vou abrir uma nova guia aqui, ó. Eu peguei daqui, tá? Tanto que se eu selecionar isso aqui, abrir uma nova aba, dar um Ctrl V, olha lá, ele vai trazer exatamente de onde que eu peguei essa imagem, tá? Então eu já salvei aqui o meu hiperlink, né? Bom, aí eu venho aqui no meu documento e vou criar uma legenda. O LibreOffice Writer me permite fazer isso de forma automática. Eu seleciono a minha imagem, a minha figura, clico com o botão direito, olha que legal, olha. Ele tem uma opção aqui, ó, inserir legenda. Tá vendo? Eu selecionei o documento, a figura, cliquei com o botão direito e depois eu vim em inserir legenda. Aqui eu vou colocar a minha legenda. Por exemplo, figura 1. Vou colocar aqui, ó. Aplicativos, né? Aplicativos
livres. Eu vou dar um ok. Legal. Inclusive, olha, ele automaticamente ele já colocou essa figura, tá. Vou explicar para vocês por quê. Eu vou voltar aqui, ó, inserir legenda. Ele já tinha aqui, tá vendo, ó, eh, ele já tinha aqui essa opção, quando eu fiz essa agora porque eu já estou criando uma nova legenda, mas ele já tinha colocado aquela figura ali, né, eu até dei bobeira, né, ele já tinha colocado uma pré-legenda, então agora eu posso apagar. Venho simplesmente aqui, ó, dou um cliquezinho simples aqui, ó, para poder selecionar, tá, ó, dei um cliquezinho simples, venho aqui e apago. Isso aqui. Deixo somente aquela que eu coloquei, tá. Ele não diz que tem que centralizar? Diz, vamos lá. Coloque pelo menos uma imagem referente ao assunto. A imagem deverá ter uma legenda em itálico. Bom, então vamos lá. Eu seleciono aqui o texto, seleciono aqui, né, o texto. Opa, quero tudo não, quero só o texto. Aqui, ó. Movimentando aqui minha setinha, né, para selecionar somente esse texto aqui, selecionar bonitinho e observe o detalhe, ele já está em itálico, ó. Alô, alô, som. Eu tinha ficado sem som, vou voltar aqui novamente para a opção. Olha, o que que eu fiz aqui, ó. Aqui foi esse aqui é o link, né, é o hiperlink, é o URL de onde eu tirei essa figura, dei um Ctrl C, a gente está som, voltei, agora sim. Bom, vamos lá. Novamente venho aqui em inserir figura, vou lá na pasta imagem 2, abrir, legal, agora eu vou inserir a legenda, tá, tá aqui minha figura, seleciono a imagem, clico com o botão direito, inserir legenda, vou tirar essa categoria aqui figura, olha, vou colocar nenhum e vou colocar aqui, ó, figura, opa, figura 1, aplicativo livres. Ok, legal. Coloquei, vou dar um cliquezinho simples, aí que você vê que agora ele deixou só a minha figura 1 ali mesmo, né. Selecionei aqui, ó, selecionei, vou mandar inserir um hiperlink. Nesse hiperlink eu vou colar esse meu endereço aqui, ó,
que dá, referente ao URL de onde eu peguei essa figura, volto aqui, colo aqui na URL, vou dar um Ctrl V, colei, vou dar um OK, pronto, já está lá. Se eu passo o indicador do mouse, ó, se eu pressionar o Ctrl e dar um clique com o botão esquerdo, ele vai direto para aquela página, para aquele site. Eu acho que é isso, né? Coloque pelo menos uma imagem referente ao assunto. A imagem deverá ter sua legenda, já fizemos isso. Ela já está em itálico, detalhe, olha, ela já está em itálico, olha, já está em itálico, tá? Com a referência do site, foi o que nós fizemos, criamos o hiperlink, de onde foi copiada no formato de hiperlink. Show de bola, tá? Colocamos a imagem. Agora sim, eu vou inclusive diminuir um pouquinho, tá, essa figura, vou diminuir. Eu acho que tá bom, esse tamanho aqui tá legal, eu acho que tá legal. Vamos lá. E agora só faltou criar as 2 colunas, que é o item 8, texto em 2 colunas com alinhamento justificado entre as margens. Isso também é simples, olha só, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer um preview desse documento, como é que ele está? Visualizar a impressão, olha, tá aqui, ó, tá tudo bonitinho, né? Então agora a gente fecha a visualização e vamos fazer o seguinte, olha só, eu não vou selecionar o cabeçalho, ele pede para colocar 2 colunas só para o texto. Então eu vou selecionar todo o texto, eu venho aqui, ó, em formatar, colunas, eu quero em 2 colunas. Muito bem. Automaticamente ele já vai fazer aqui, ó, a distribuição uniforme, tá vendo? Entre as colunas. Então ele já faz um alinhamento justificado, tá? Ele usa aqui a largura automática. Então quando eu dou um OK, olha o que aconteceu, pessoal. Ele já definiu 2 colunas, só que tem um detalhe que é muito interessante, que é muito importante. Quando eu formato, eu vou voltar aqui, ó, formatar colunas, eu gosto de dar aqui um espaçamento de 50 centímetros entre as colunas, porque ele vai dar um espaçamento aqui bacaninha, então, um espaçamento entre as 2 colunas, não fica muito grudado. Quando eu dou um OK, agora sim, ó, agora ficou muito legal. Eu vou inclusive, agora sim, dar uma ajeitada no texto, a imagem está legal, a figura está legal, ó. Começamos aqui, um parágrafo, o título, subtítulo, veio a imagem, eu posso até subir aqui um pouquinho, né? Subir aqui esse parágrafo, agora é a hora de enfeitar, né? Esse pré-requisito aqui eu vou pular para a página de baixo, fica bem legal, aí vem esse segundo subtítulo, vem aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro, e finalmente aqui as minhas referências bibliográficas, tá? Eu vou dar um espaçamento só de uma linha. Tá, aqui também vou deixar, aqui já está só com uma linha. Aqui está com uma linha também. Então, teoricamente está tudo ok. Vou salvar aqui meu texto, venho aqui em arquivo, visualizar a impressão, olha como é que está bonitinho. Olha. Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui no site só para ver se está gravando legal, se meu áudio está legal, o áudio está legal. Olha, eu vou novamente aqui, visualizar a impressão. Olha que bacana, pessoal. Ficou bem bonitinho, né, o nosso documento. Bem bonitinho. E nós fechamos. Voltando aqui para o enunciado, olha, vou lá para o final, o que que ele fala? Trabalho salvo com a extensão ODT. Se eu vier aqui, olha, no documento, tá? Se eu venho aqui no documento, olha, quando eu clico arquivo, menu arquivo, salvar como, eu posso verificar que de fato ele está salvando com a extensão ADT. De forma automática, tá? Vou cancelar aqui, ó, vou só clicar aqui para garantir que eu salvei. Então, tá tudo certo. E no final eu só tenho que exportar no formato PDF. Agora eu volto aqui para o meu documento, venho aqui em arquivo, eu tenho uma opção aqui chamada exportar como.
exportar como PDF. Clico aqui, o que que ele faz? Ele me apresenta aqui algumas configurações de formatação. Só que no enunciado, ele não pede nenhuma especificação com relação ao formato do PDF, ele só pede para exportar. Então eu, ao simplesmente clicar aqui em exportar, ele trouxe aqui a minha pasta. Olha, ele tem o mesmo nome do arquivo, só que com a extensão, o traço 2, né, que o meu traço 1 aqui foi o ensaio, traço 2 ponto PDF. AD1, traço seu nome, traço o nome do curso, traço 2 ponto PDF. Clico aqui em salvar. Se eu voltar lá na pasta, aqui ó, ele gerou o nosso PDF. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou? Vamos lá, vamos colocar aqui em 100%. Olha só. Está aqui o nosso documento agora também no formato PDF, tá? Bom, o enunciado diz que a entrega da avaliação lá na plataforma, você tem que encaminhar tanto o documento que a gente está criando, que é esse documento aqui, ó, que a gente está inclusive salvando aqui, ó, né? Tô salvando aqui. Vocês vão ter que enviar esse documento que a gente acabou de fazer, que é a extensão ADT, e o PDF. Então você encaminha os dois. Eu vou deixar lá na descrição desse vídeo um outro videozinho que mostra para você como é que você envia isso para a plataforma, tá? Então, para não estender esse vídeo, a gente vai fazer. Eu tenho um outro vídeo que eu vou colocar na descrição. Como é que, se você tiver alguma dificuldade com relação a isso, como é que você faz para poder encaminhar esses dois arquivos para avaliação lá na plataforma, ok? Muito bem, fechamos aqui, nosso documento ficou muito legal, né? Muito bacana, muito legalzinho, terminamos. Acredito que o enunciado, acredito que tenhamos atendido a todo o enunciado, inclusive demos o nome para o arquivo, né? Uma recomendação é que quando você estiver fazendo o seu texto, você insira aqui alguns detalhes, né, aqui a gente falou sobre software livre, é interessante você citar aqui, criar um parágrafo onde você fale sobre especificamente o sistema operacional Linux, que você, um outro parágrafo que você fale sobre os aplicativos do LibreOffice. Eu acho bem legal falar principalmente sobre o Writer, né, que é o aplicativo que nós utilizamos para criar esse documento, e aí a sua avaliação vai ficar 100% show de bola. Ok? Muito bem, gente, olha, estou encerrando aqui esse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, né? Boa sorte aí no desenvolvimento e qualquer coisa, é só comentar aqui nos comentários do vídeo, mandar uma mensagem que a gente está respondendo. Legal? Forte abraço e até a próxima. Estamos parando a gravação por aqui. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.